E se o destino de uma nação dependesse da coragem de uma mulher? Uma rainha desafiou um rei e um império tremeu. Do exílio veio uma órfã, escolhida para usar a coroa. Tramas nas sombras, atos esquecidos, até a noite em que retornaram. O orgulho se transformou em ódio. Um povo condenado. Ela ficaria em silêncio e viveria? Ou falaria e pereceria? Um rei sem dormir. Um conspirador exposto. A forca foi revertida. O que era para o fim deles se tornou sua libertação. O dia de pavor se tornou um banquete da vida. Esta não é apenas a história dela. Poderia ser a sua, para um momento como este. Se esta história o inspira, junte-se a nós. Curta, compartilhe, inscreva-se e caminhe conosco pelas maiores histórias já contadas. E se a queda de um império não começasse com uma batalha, nem com um exército, mas com o desafio de uma única mulher? Uma recusa, um ato de coragem. O orgulho de um rei se despedaçou. E naquele silêncio, o cenário estava pronto para o plano oculto de Deus. Nos dias do rei Xerxes, que governava 127 províncias da Índia à Etiópia, seu trono se erguia em Susa, a joia do Império Persa. Para exibir sua grandeza, ele ofereceu um banquete que durou 180 dias, convocando nobres e generais de todos os seus domínios. Pilares de mármore erguiam-se acima deles, ouro brilhava ao redor deles, e vinho corria sem medida. Não era um banquete de fome, mas de orgulho, criado para deixar todos os convidados embriagados com o poder de seu rei. Quando esses dias terminaram, Xerxes abriu os portões do palácio para todo o povo de Susa, realizando um banquete de 7 dias no pátio do jardim. A cidade afluiu, homens em um salão, mulheres em outro. E embora o vinho nunca acabasse, a rainha Vashti presidiu seu próprio banquete no palácio. Mas no 7º dia, quando o coração do rei estava inchado de bebida e arrogância, ele deu uma ordem para não homenagear sua rainha, mas para desfilá-la diante de uma multidão bêbada. Tragam Vashti, com a coroa na cabeça, que todos os homens vejam sua beleza. A ordem correu pelos corredores até chegar à rainha. No entanto, o que o rei esperava como obediência foi recebido com silêncio e depois com desafio. Eu não irei? 3 palavras que quebraram a grandeza da Pérsia como uma falha geológica sob a pedra. A música falhou, o salão congelou. O poderoso Xerxes, o rei dos reis, ficou publicamente humilhado por aquela que deveria coroar seu orgulho. Ele estava orgulhoso, ele estava bêbado, ele foi desafiado. Você arriscaria tudo para manter sua dignidade? A vergonha se transformou em fúria, e Xerxes se voltou para seus conselheiros. Eles sussurraram, suas palavras aguçadas pelo medo e pelo cálculo. E se esse desafio for permitido, todas as mulheres da Pérsia se levantarão contra seus maridos. Tirem sua coroa, meu senhor. Enviem um decreto que cada homem governe em sua própria casa. E assim o orgulho respondeu ao orgulho. Um decreto real foi escrito e levado por todo o império em todas as línguas. Vashti foi banida, sua coroa foi retirada, seu nome foi apagado do palácio. O trono estava vazio, esperando. Ninguém o viu ainda, mas na queda de uma rainha, Deus já havia começado a agir. Contudo, a ausência de uma rainha ainda se sentia no palácio, apesar de a memória da ousadia de Vashti ter desaparecido. O trono ao lado de Xerxes estava vazio, e seus conselheiros, ansiosos para acalmar o orgulho do rei, propuseram uma solução. Mensageiros foram enviados por todo o império, da Índia à Etiópia, para reunir jovens mulheres bonitas e fortes. Uma delas se levantaria para tomar a coroa. Entre elas estava Hadassa, conhecida na Pérsia como Esther. Ela não nasceu para o poder. Ela era uma órfã criada por seu primo Morai, que a amava como sua própria filha e a lembrava com frequência.
Mesmo nesta terra, nunca se esqueça de que você pertence ao povo de Deus. Ela conheceu a perda, conheceu o silêncio. No entanto, aos cuidados de Morai, ela encontrou pertencimento. E em seu coração, uma força silenciosa estava sendo formada. Quando Esther foi levada para o palácio, ela entrou em um mundo de salões de mármore e perfumes, onde as mulheres competiam por favores. Algumas exigiam joias e sedas para aumentar sua beleza. Mas Esther não pediu nada além do que lhe foi dado. Sua humildade se tornou sua coroa, antes que qualquer coroa tocasse sua cabeça. Durante 12 meses, ela foi refinada com óleos e tratamentos, preparando-se para o momento em que estaria diante do rei. E quando chegou sua hora, ela não deslumbrou com extravagância, mas com graça. Ela me agrada acima de todos os outros. O rei colocou a coroa real na cabeça de Esther, e um banquete foi anunciado em sua homenagem. Presentes foram enviados através das províncias, e o império se alegrou com sua nova rainha. No entanto, mesmo em sua exaltação, ela se lembrou das palavras de Morai e manteve sua identidade oculta. Sua beleza foi conhecida, sua coroa foi vista, mas sua verdade permaneceu oculta. Ela foi escolhida, ela foi amada, ela ficou em silêncio. E esse silêncio carregava o peso do destino. Mas enquanto Esther usava sua coroa em silêncio, Mordei permaneceu no portão do rei, um lugar de poeira e negócios, onde autoridades passavam e as notícias fluíam como um rio agitado. Dia após dia, ele permaneceu ali, fiel, mas invisível. Certa tarde, enquanto sombras se alongavam sobre o muro do palácio, 2 guardas do rei se aproximaram, suas vozes baixas, suas palavras afiadas com amargura. Eles falavam de traição, de matar o próprio Xerxes quando chegasse o momento certo. O que Mori ouviu não foi raiva ociosa, mas foi uma conspiração que poderia fraturar o império. Sem demora, ele enviou uma mensagem a Esther. Ela levou o aviso ao rei, nomeando Morai como a fonte. A conspiração foi investigada, a verdade descoberta, e a justiça foi rápida. Os homens foram executados por traição. No entanto, quando o perigo passou, o momento desapareceu. Morai não recebeu nenhuma túnica, título ou honra. Seu nome foi simplesmente escrito nas crônicas reais, uma linha de tinta selada entre inúmeras outras. Morai não pediu nada. Ele não havia buscado glória apenas para proteger. Mas o céu já havia marcado o silêncio que os homens ignoraram. Os pergaminhos lembravam, a tinta esperava, e o destino um dia despertaria o que estava esquecido. No entanto, enquanto o feito de Morai permanecia oculto nas crônicas, outra figura estava surgindo no palácio. Imon, exaltado por Xerxes e revestido de autoridade, perdendo apenas para o rei. Por onde passava, os servos se curvavam profundamente, com o rosto no chão. Seu orgulho aumentava a cada gesto, pois ele exigia não apenas respeito, mas reverência. No entanto, no portão do rei, um homem se destacava. Mori não se curvava a ninguém, exceto ao Deus de Israel. Dia após dia, outros dobravam os joelhos, mas ele permanecia de pé, seu silêncio mais cortante do que palavras. Ramon viu. Mon ardeu. Mon conspirou. Quando soube que Morai era judeu, sua fúria se espalhou para além de um homem. O ódio se tornou mais sombrio e ele conspirou não apenas contra Mori, mas contra todos os judeus espalhados pelo império. Com palavras astutas e um presente de prata, ele inclinou os ouvidos do rei. Há um certo povo entre as províncias. Eles vivem de forma diferente e não seguem suas leis. Não é do interesse do rei tolerá-los, que sejam destruídos. Xerxes ouviu. Com o peso do seu anel de assinatura, ele selou um decreto de morte. Mensageiros viajavam rapidamente para todas as províncias, proclamando em todas as línguas:
Em um único dia, homens, mulheres e crianças de Israel seriam aniquilados. O império estremeceu. A própria Suzã caiu em confusão. Por todas as terras, os judeus se vestiam de saco e cinzas. Seus gritos se elevavam das ruas. O luto se espalhava como uma sombra de província em província. O que começou com o orgulho de um homem se tornou o terror de um império. E no pó da tristeza, os judeus esperavam pela libertação. Entre eles estava Mordei, que se vestiu de saco e cinzas e chorou nos portões do palácio. Sua tristeza não foi escondida, seus gritos não foram contidos, e a notícia de seu luto chegou a Esther dentro dos salões reais. Ela enviou roupas para vesti-lo, mas ele se recusou. Por meio de um mensageiro, ela soube da verdade. Seu povo estava marcado para a aniquilação no dia já marcado. E naquele momento, o fardo foi transferido para seus ombros. Silêncio significava segurança. Falar podia significar morte. Não pense que você escapará em palácio. Se permaneceres em silêncio, a libertação virá de outro lugar, mas tu e a casa de teu pai perecerão. E quem sabe, talvez tenhas nascido por um tempo como este. A palavra atingiu-a como um trovão. Ela era rainha, mas impotente, exaltada, mas em perigo. Aproximar-se de Xerxes sem ser chamada era arriscar a sua vida. Um passo na sala do trono dele poderia terminar com seu corpo levado em silêncio. Mas ela lembrou-se do cuidado de Morai e da fé do seu povo, do Deus que não os tinha abandonado. E o medo começou a lutar com a coragem no seu coração. Vai reunir todos os judeus em Suzã. 3 jejua por mim, 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Então irei ter com o rei, embora seja a profundidade da lei. E se eu perecer, pereci. Assim, por toda a cidade, os judeus deixaram de lado comida e conforto, curvando-se em jejum e oração, os seus gritos, misturando-se à noite o seu silêncio, elevando-se como incenso. Esther, outrora uma órfã escondida no exílio, agora preparava-se para entrar no fogo do destino. Ela estava com medo. Ela estava decidida. Ela foi escolhida. E se essa história te comove, reserve um momento para caminhar conosco mais adiante. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa de coragem e inscreva-se para não perder a próxima história de fé e destino. Juntos podemos manter essas histórias vivas. E no terceiro dia, Esther vestiu-se com vestes reais e parou na soleira da porta do pátio interno do rei. Além das colunas de mármore, Xerxes estava sentado em seu trono, guardado e cercado por oficiais. A lei era clara. Ninguém que entrasse sem ser convidado sobrevivia. Um passo à frente poderia significar favor. Um passo à frente poderia significar a morte. Suas mãos tremiam, mas seus olhos não vacilavam. Ela cruzou o salão em silêncio, cada passo ecoando como uma prece. O salão parecia prender a respiração com ela. Então o rei olhou para cima, seu olhar fixo em Esther. Por um instante, o próprio tempo parou. Então, lentamente, Xerxes ergueu a mão e estendeu o cetro de ouro. Favor, não fúria. Vida, não morte. Esther se aproximou, tocada a ponta do cetro, e curvou-se profundamente. A voz do rei quebrou o silêncio. O que é, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, será concedido. Mas Esther ainda não implorou por seu povo. Com prudência e sabedoria, ela convidou o rei e Epon para um banquete que ela mesma havia preparado. A armadilha ainda não estava armada. O cenário estava apenas sendo montado. Sua coragem abriu a porta. Sua paciência preparou a mesa. E o destino esperou o banquete começar. Naquela noite, o rei e Amon reclinaram-se à mesa de Esther. O banquete foi farto, mas Esther não fez nenhum pedido. Quando Xerxes a pressionou, ela apenas sorriu e os convidou a retornar no dia seguinte. O rei foi embora curioso, e Mon foi embora inchado de orgulho, e Esther retornou aos seus aposentos esperando o momento certo.
Mas naquela noite o sono fugiu de Xerxes. Vinho e música não conseguiram acalmá-lo, então ele ordenou que as crônicas de seu reinado fossem lidas em voz alta. Página após página passou, até que uma entrada despertou. Ele acordou. Mori. Uma intriga revelada. Um rei preservado, mas sem recompensa. Que honra foi concedida a este homem? Nada, meu senhor. Nada foi feito por ele. Ao amanhecer, como a questão ainda pesava, Ramon entrou na corte para pedir a morte de Morai. Mas antes que pudesse falar, Xerxes fez sua própria pergunta. O que deveria ser feito pelo homem que o rei tem prazer em homenagear? Cego pelo orgulho, Ramon pensou que as palavras eram para ele. Imaginou Mantos, o cavalo do rei, e aclamação pública. Mas o rei ordenou o contrário. Faça isso por Morai, o judeu. Não deixe nada por fazer. O rosto de Gamon empalideceu. Seu coração desmoronou. E ainda assim ele obedeceu, liderando seu inimigo pela cidade, proclamando a honra que um dia sonhou para si mesmo. A forca esperou. A situação virou. E a mão do céu se moveu em uma ironia aguda demais para ser ignorada. No dia seguinte, o rei e Ramon retornaram à mesa de Esther. A sala estava pesada de expectativa. Xerxes inclinou-se para ouvir seu pedido enquanto Amon permanecia sentado, orgulhoso, cego ao perigo próximo a ele. Qual é o seu pedido, rainha Esther? Fale, e será atendido, até mesmo metade do meu reino. Esther respirou fundo, sua coragem aumentando. Ela não era mais apenas uma rainha, mas uma filha de Israel que lutava por seu povo. Se encontrei favor, ó rei, conceda-me minha vida e poupe meu povo, pois fomos enganados para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rosto do rei endureceu, a raiva queimando em seus olhos. Quem é ele? Onde está o homem que ousa fazer isso? Esther se virou com as mãos tremendo, mas a voz firme. O inimigo é esse homem perverso, Ramon. O banquete congelou. O rosto de Amon empalideceu. O rei invadiu o jardim furioso e dilacerado. Deixado para trás, a Ramon desabou de medo, implorando por sua vida. Quando Xerxes retornou, viu Ramon caído no sofá onde Esther estava sentada. Os guardas o agarraram imediatamente. A forca que ele construiu para Morai tornou-se o local de sua própria morte. O conspirador foi silenciado. O inimigo desmascarado e a justiça caiu rapidamente sobre Ramon. Mesmo Ramon morto, a sombra da morte ainda persistia. Na Pérsia, nenhum decreto real poderia ser desfeito. A sentença de destruição ainda pairava sobre os judeus. Um dia marcado e selado pela lei. O inimigo estava morto. Mas o perigo permanecia. Mais uma vez, Esther se curvou diante do rei, implorando por seu povo. Que meu povo seja poupado. Dê-nos o direito de resistir àqueles que buscam nossa vida. Xerxes ouviu e colocou seu anel de assinatura na mão de Morai. Em nome do rei, que seja feito. Um novo decreto se espalhou pelo império. Os judeus receberam o direito de se defender. Correios viajavam rapidamente, levando palavras de esperança onde antes havia luto. Quando o dia chegou, o medo se voltou contra seus inimigos. Por todas as províncias, os judeus se levantaram juntos, derrotando aqueles que buscavam sua destruição. Em Susa, 800 caíram, incluindo os 10 filhos de Amon. No entanto, embora a vitória fosse deles, eles não saquearam nada. A luta deles não era por lucro, mas pela sobrevivência. O que era para eles ser o fim deles se tornou sua libertação. O dia do pavor se tornou um dia de triunfo. E no silêncio da história, Deus virou o jogo. E assim, o dia marcado para a morte se tornou um dia de vida. O medo deu lugar à alegria. Por todas as províncias, os judeus descansaram da batalha e transformaram a tristeza em alegria, o jejum em festa. Eles compartilharam presentes, cuidaram dos pobres e o riso substituiu o luto. A partir daquele momento, um festival foi estabelecido, o Purim, para que gerações se lembrassem de como o desespero foi superado pela libertação. Superando a vitória, a sobrevivência. Não o acaso,
mas a divina intervenção. Em Susa, Moraes estava vestido de azul royal e branco, homenageado em todo o império, perdendo apenas para o rei. Paz para meu povo. Um futuro para nossos filhos. Seu nome carregava o peso não do orgulho, mas da lealdade. E a coragem de Esther sussurrava por todas as ruas, lembrada como a rainha que arriscou sua vida para salvar seu povo. Se eu perecer, eu perecerei. Mas meu povo viverá. Por meio disso, tudo bem, o nome de Deus nunca foi pronunciado. Nenhum profeta trovejou, nenhum milagre abriu os céus. E ainda assim, sua mão estava em todo lugar. Invisível, mas inegável. Talvez você também esteja onde está, para um momento como este. Não por acidente, não invisível, mas escolhido, posicionado e chamado. O Deus que reverteu o destino de uma nação ainda escreve histórias de redenção hoje. E a sua pode ser a próxima. A história de Esther termina com triunfo, mas seu eco continua vivo. Uma órfã se tornou uma rainha. Um povo marcado para a morte encontrou libertação. E o que era para ser seu fim se tornou seu começo. Se essa jornada comoveu seu coração, nós o convidamos a caminhar conosco ainda mais.